Vamos imaginar antes da pandemia, antes de acontecer a pandemia, eu estava vendendo bem, apesar de não estar vendendo no marketing digital. Tinha uma fragilidade que era muito pequena, ela estava estreitinha lá na parede que não dava para ninguém ver. O que acontece? Entrou a pandemia e de repente essa fragilidade ela racha, porque agora eu preciso vender no marketing digital, só que eu não vinha vendendo antes. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, aqui é a Sara. Eu estou aqui com o Tederaldo, no segundo episódio do podcast das 11 Fragilidades. E hoje a gente vai dar continuidade ao primeiro podcast que foi sobre a história do método das 11 fragilidades. E o Tederaldo contou um pouco sobre como tudo começou e também contou sobre a história dele. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma dessas fragilidades e adentrar um pouco mais nesse assunto. Então, esse podcast é muito importante para você, pequeno e médio empresário, que quer fazer a empresa crescer rápido e com solidez. Então, a gente vai começar fazendo as perguntas ao Tederaldo. E se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal e dar like também no vídeo, tá bom? Então, vamos começar com as perguntas. Para começar um pouco falando sobre as 11 fragilidades, porque eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente está com muita curiosidade para saber mais sobre isso, mais sobre o método e mais sobre o que são essas fragilidades. A minha primeira pergunta é: o que são realmente as fragilidades? Assim, como você definiria essas fragilidades? Bom, eu gosto muito de usar uma metáfora para definir fragilidade, mas, em linhas gerais, fragilidade é como um ponto fraco que uma empresa tem e que você precisa corrigir para que ela tenha uma chance maior de crescer. E eu gosto muito de comparar, Sara, uma fragilidade com uma rachadura que tem numa parede, e essa rachadura ela pode estar mais ou menos aberta. E se você não corrigir aquela fragilidade que está numa parede, você não consegue botar muito peso naquela parede, porque ela não suporta o peso. Então, é algo semelhante, uma fragilidade quando a gente leva para uma empresa, se uma empresa está sem dinheiro, ela está frágil para crescer, porque ela tem lá uma dificuldade, a gente pode chamar fragilidade também de um problema, de uma dificuldade. Queria saber, então, que você me desse, assim, 3 características das fragilidades. Você poderia falar um pouco, assim, sobre 3 pontos específicos para quem quer saber um pouco mais sobre o que é realmente uma fragilidade. Então, 3 características. Entendi. Deixa eu pensar aqui. Bom, eu diria que uma característica que tem uma fragilidade, que poderíamos falar até de mais de 3, mas voltando para esse exemplo da rachadura, uma das características é que às vezes a gente não consegue enxergar a fragilidade. Assim como você não enxerga uma rachadura que está numa parede, porque, como eu falei, ela pode ser mais ou menos larga, você também pode não enxergar uma fragilidade. Ela tem esse aspecto de ser invisível. Outra característica é que você me perguntou 3, então vou falar das 3. Outra característica, a segunda, é que a fragilidade ela pode rachar de repente. Ela está lá quietinha e, por natureza de uma fragilidade, quando você bota um peso nela, ou quando você balança aquela parede, ela pode, de repente, abrir. Então, ela tem essa história de ser meio que inesperado, né? E uma fragilidade, uma terceira característica aqui, né, seria que ela tem a capacidade de tirar as forças que você tem. Então, uma parede que aparentemente é muito firme, mas se ela tem uma fragilidade em um determinado ponto, aquela fragilidade pode comprometer a parede como um todo, que teria um aspecto de firme. Voltando, por exemplo, da empresa, se você tem uma dificuldade financeira e você é muito bom, você tem produtos muito bons, mas você tem uma fragilidade financeira, ela pode lhe impedir de vender seus produtos. Você não tem dinheiro para fazer isso. Deu para... Sim, sim. Que bom. Então, é por isso que elas são muito perigosas, certo? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre esse perigo das fragilidades para as empresas e se você conseguiria pontuar, talvez, a mais perigosa de todas elas, das 11, assim, se existe uma mais perigosa.
Certo. Bom, deixa eu começar a responder de trás para frente, então. O que você me perguntou, qual é a mais perigosa? A mais perigosa, ela depende muito do momento em que você está vivendo, do seu contexto como empresa, como é que você está inserido. Mas, para simplificar essa nossa discussão, porque existem, de fato, algumas que são mais perigosas ou mais comuns, eu diria que uma das mais perigosas é a financeira. Porque sem dinheiro, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida da empresa, do empresário, sem dinheiro é difícil você conseguir fazer qualquer coisa, né? Tem Uhum, até uma, tem até uma mensagem que alguns consultores gostam de falar aí no mercado, de que o que é mais importante do que dinheiro é uma grande ideia. Se você tem uma grande ideia, você consegue. Sim, isso é verdade, mas tem uma hora que você vai precisar de dinheiro. Para você colocar essa ideia maravilhosa que você tem no ar, você vai precisar de dinheiro. Eu diria para você que, eu vou lhe responder da seguinte maneira, que uma das fragilidades que eu mais respeito e que eu mais digo para os empresários terem cuidado é a financeira. Ela é como eu considero que ela é a fragilidade número um. Eu diria para você que um dos maiores perigos da fragilidade é que nós, como empresários, a gente tem dificuldade de enxergar ela. E aquilo que a gente não enxerga, quer dizer, o inimigo que você não enxerga, o inimigo nesse caso é o inimigo da minha empresa. Aquilo que pode me prejudicar o meu crescimento. Aquilo que eu não enxergo é difícil de combater. Não é? Faz sentido? Então, o fato uhum, delas serem invisíveis, de nós termos dificuldade de enxergar essas fragilidades, a gente pode explicar um pouco melhor por que essa dificuldade, torna elas muito perigosas. Você não admite que tem a fragilidade. Às vezes eu converso com um empresário, Sara, ele me diz assim, o único problema que eu tenho é financeiro. Ele não admite ter outros problemas. Ou ele diz assim para mim, meu produto é maravilhoso, mas eu não consigo vender o Taderol. E ele não admite, por exemplo, que talvez ele tenha uma fragilidade, uma dificuldade, podemos usar esse termo também, dificuldade para vender. Então, esse, para mim, é um dos aspectos mais perigosos. Eu acho também perigoso o fato de ela atacar de repente. Você uhum. está andando numa rua, daqui a pouco cai um temporal na sua cabeça, para não dizer uma coisa pior, cai um raio, né? E aí esse aspecto de ser da surpresa também é bem perigoso, né? Entendi. É difícil, né, pra gente admitir que a gente tem um problema, que a gente tem uma fragilidade, né? Mas, então, se esse é um perigo, né, para os empresários, enxergar essas fragilidades, você teria alguma dica de como identificá-las? Se existe algum sinal que o empresário pode ficar mais atento na empresa para tentar perceber se está com algum problema ali? Tem alguns sinais. Cada uma das fragilidades, demoraria muito tempo a gente falar em todas elas, mas eu vou dar um exemplo de uma. E é uma ótima pergunta essa, porque cada uma das fragilidades, ela começa a lhe mostrar alguns sinais de que, apesar de isso não ser suficiente, você precisa de um método para descobrir isso, mas alguns sinais já dizem para você se você pode ter problemas ou não. Por exemplo, quando se fala do financeiro, você tem, no mínimo, dois sinais que dizem se você já começa a ter problemas. Primeiro, você percebe que está sem dinheiro para pagar suas contas do dia a dia. Então, aquele fornecedor que você pagava, ou até seu funcionário, você já vê que não vai ter dinheiro suficiente para pagar no final do mês. Então, isso é um sinal claro que, isso é bem claro, né? De que Uhum, você provavelmente está com alguma dificuldade financeira ou tem alguma dificuldade financeira que está se aproximando. Mas tem um sinal mais sutil do que esse, que é o seguinte: não faltou dinheiro ainda. Você tem dinheiro para pagar seu fornecedor, você tem dinheiro para pagar seu funcionário. Mas você percebe que está cada vez ficando mais curto o dinheiro. Então, paguei no final do mês todo mundo, paguei, não sobrou dinheiro, desculpe, não faltou dinheiro, mas também não sobrou mais nada. Eu zerei o mês, percebe? Não acontece? uhum. Não sei se acontece com você, na pessoa física, né? Às vezes acontece, a gente acaba no final do mês, não tem dinheiro mais nenhum na conta. Então, isso também é um sinal de que você pode vir a ter problemas financeiros. Você falou, né, você mencionou que a fragilidade financeira talvez você considerasse a mais perigosa para as empresas. Ela também é a mais comum. Eu queria saber qual a fragilidade que é mais comum nas pequenas e médias empresas, que acontece com mais vezes, assim, mais frequência. Essa é uma pergunta que me fazem muito também nas mentorias que eu dou para os empresários, e em reuniões informais com ele. E, de novo, é uma pergunta que a gente precisa ter muito cuidado de responder, porque lembra do caráter invisível das fragilidades. Às vezes a gente acha que
A mais comum é aquela que é mais observável, que eu consigo ver melhor, mas, de fato, existem outras que estão escondidas que podem ser até mais perigosas do que aquela que eu estou vendo inicialmente. Por exemplo, imagine um empresário que ele tem um problema lá de atendimento do cliente. Só que o cliente dele se contenta com aquele atendimento, que é deficitário, porque o cliente acha que não tem outra opção. Então, eu atraso, quando eu entrego para o meu cliente, eu entrego com alguns erros lá o produto, o serviço, mas o cliente não reclama. Então, eu acho que está tudo bem. Eu não vejo essa fragilidade da minha relação com o cliente. Percebe? O que eu vejo é que, por exemplo, eu não estou vendendo mais como eu deveria. Então, você me pergunta, qual é a mais perigosa das duas? Eu diria que as duas são muito perigosas. Porque se eu vender e continuar a atender o cliente desse jeito, daqui a pouco eu não vou conseguir vender mais. Os clientes vão começar a ir embora. Percebe? Então, Sim. escapei um pouco da sua pergunta, mas, novamente, para lhe responder mais diretamente, eu diria que existem entre 5 a 6 fragilidades que são mais comuns, são mais fáceis de observar, e por isso, eu diria que elas são mais comuns mesmo, elas aparecem mais nas empresas do que as outras. Entre 5 ou 6 vai variar, e outras são mais são menos presentes, são menos visíveis, são menos presentes. Você podia citar quais são essas mais Eu diria para comuns? você que, e fica muito claro quando eu falo, quem estiver me ouvindo aqui agora, né, os empresários que estiverem nos ouvindo agora, eles vão ver isso com muita clareza. Então, financeiro é muito comum, pequena e média empresa. A sua pergunta foi pequena e média empresa. A empresa pequena, ela tem por origem uma dificuldade financeira. O pequeno empresário, ele dificilmente abriu uma empresa com um monte de dinheiro sobrando. Ele já abre a empresa meio. Então, essa é bem presente, vendas é presente, porque o empresário tem um perfil mais técnico, ele normalmente não tem uma habilidade grande para vender, então a empresa nasce com alguma fragilidade também de vendas. Duas, cliente, esse exemplo que eu acabei de falar, a gente acha que atender o cliente é algo intuitivo. Aí eu já sei como é que atende o cliente, porque eu sou cliente também, não é assim. Tem técnicas para isso. Então, essa fragilidade é bem presente. Colaborador, a maneira com que eu faço a gestão dos meus colaboradores, como eu contrato, seleciono, também tem aqui fragilidade, na maioria das pequenas e médias empresas. Gestão, administração do negócio como um todo. Lembra que eu falei que o empresário tem um perfil mais técnico? Por essa razão também ele tem uma dificuldade maior para ser um administrador. Essa é outra bem presente. Eu diria que outra que eu observo muito é a da decisão. Essa é bastante presente. Eu diria, Sara, que essa é quase 100% das empresas, porque o empresário pequeno, o que, é que acontece? Ele é só. Ele não tem com quem conversar e ele decide muito tudo da cabeça dele. Então, ele tem também uma dificuldade, mesmo que ele não perceba isso, para decidir. Falei em sei, não foi? Eu acho que podíamos falar numa certa, mas essas aqui acomodam bem aí as mais Não, tá comuns. assim. Sim, tá ótimo para a gente entender mais, né? Para ficar mais atento mesmo. Quais são as mais comuns nas empresas. E a outra pergunta que eu tenho para fazer é se uma fragilidade pode levar ao surgimento de outra. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma fragilidade da venda na sua empresa, você já percebeu isso, então quer dizer que automaticamente você também tem uma fragilidade financeira? Elas andam em conjunto, assim? Sim, as fragilidades elas têm essa característica e também por isso são tão perigosas, voltando àquela sua pergunta inicial, porque elas trabalham em conjunto. É muito difícil você ver uma fragilidade atuando isoladamente. Diretamente, pegando o seu exemplo, quando você tem uma dificuldade para vender, o que, é que acontece? Entra menos dinheiro no caixa da empresa e, por isso, você tende a ter uma dificuldade financeira maior. Assim como, quando você tem uma gestão financeira ruim e você não calcula bem a sua rentabilidade, você pode fazer vendas que são deficitárias. E aí, essas vendas vão piorar o financeiro que já era ruim. Então, naquele exemplo do cliente que eu falei, um atendimento deficitário no cliente, uma fragilidade para atender o cliente, o que é que vai fazer? Pode fazer com que os clientes vão embora e aí você atinge o financeiro de novo. Algumas fragilidades, não sei se você ia me perguntar isso, mas já vou adiantar. Algumas fragilidades são como saco de pancada. Elas recebem mais pancada das outras. O financeiro é uma delas. Imaginei, assim, né, que sempre pega no dinheiro, né, assim, e talvez
seja um sinal também para os empresários, uma dica para os empresários perceberem já, se eles tiverem, por exemplo, alguma dessas outras fragilidades ou notarem elas primeiro, que já existem outras ali que eles já podem ficar de olho, né? E com certeza elas estão interligadas. O problema do financeiro, e ajudando nessa questão, ajudando os nossos ouvintes, nossos empresários, eu poderia dizer para você que o financeiro é um termômetro, mas é perigoso dizer isso. Você sabe por quê? Imagine, um cenário em que eu tenho um bom produto, tenho uma boa máquina de vendas, tenho um bom atendimento a cliente, gerencio bem meus colaboradores, mas meu financeiro é ruim. O que vai acontecer? Vou botar muito dinheiro aqui para dentro, durante muito tempo. Só que esse dinheiro ele vai sumindo, porque o financeiro não gerencia isso muito bem. E aí eu só vou descobrir isso lá na frente. Quando eu achava que estava bom, o meu financeiro não me sinalizava que eu estava ruim. Só vai aparecer isso depois de muito tempo. Às vezes até um ano depois. Porque estava entrando dinheiro das vendas. Quando você descobre, o buraco já pode ser muito grande, o buraco financeiro. Ao mesmo tempo que você olha elas dinamicamente, olhando como um todo, você precisa também observar elas isoladamente, porque aí você tem mais chance de sucesso. Como elas surgem de repente, né, como você explicou, né, assim, o empresário pode não estar percebendo que ela está lá já, mas na verdade ela já existe na empresa e aí ele descobre de repente quando o problema já está muito grave. Existe alguma forma de prevenir que uma fragilidade venha a aparecer ou não existe, assim, ela está lá e você tem que lidar com ela? A dica é você aplicar um método que vai lhe ajudar a enxergar nessa parede onde é que estão fragilidades mais invisíveis. As mais visíveis, é engraçado isso, porque as mais visíveis podem não ser as mais perigosas. Imagine que eu só venda da maneira tradicional, eu não uso o marketing digital para vender, e hoje isso é uma fragilidade, porque todo mundo tem que usar o marketing digital, né? Mas eu acho que todo mundo, né, tem que usar o marketing digital. Uhum. Você concorda com isso? Claro, principalmente agora, né? Nesse momento que está todo mundo em casa, precisa arrumar um jeito de usar o marketing digital para crescer as empresas, né? Para continuar Perfeito. ativo. Vamos imaginar antes da pandemia, antes de acontecer a pandemia, eu estava vendendo bem, apesar de não estar vendendo no marketing digital. Tinha uma fragilidade que era muito pequena, ela estava estreitinha lá na parede que não dava para ninguém ver. O que acontece? Entrou a pandemia e de repente essa fragilidade ela racha, porque agora eu preciso vender no marketing digital, só que eu não vinha vendendo antes. Ela ela abre, ela trinca de uma hora para outra e aí eu começo a enxergar. Então, o segredo é você ser capaz de colocar uma lupa e olhar essa parede para ver onde é que estão fragilidades que podem amanhã complicar a sua vida, mesmo que não estejam complicando hoje. Existem, Sara, isso está dentro do método. O método, ele, por exemplo, nas mentorias que eu faço para os empresários, eu faço algumas perguntas para ele que me levam a crer, de acordo com o que ele me responde, se tem ou não. Antes de olhar a parede, o que eu faço? Eu converso com ele, e na medida em que ele me responde, por exemplo, eu faço uma pergunta como essa assim: você está vendendo bem? Ele diz: estou vendendo muito bem. Você vende também pelo marketing digital? Não, não vendo. Aí eu anoto com uma possível fragilidade, que pode ser até que não seja. Então, é a aplicação do método que vai ajudar a identificar. E eu queria saber, assim, se seria mais urgente para o empresário ele corrigir a fragilidade que ele percebeu na empresa ou ele desenvolver alguma potencialidade que ele acha que vai fazer a empresa crescer. Para fazer a empresa crescer mais rápido e com solidez, você acha mais importante corrigir primeiro essa fragilidade ou deixar ela um pouco de lado e primeiro desenvolver algum potencial que a empresa já tenha? É muito difícil essa, viu? Vou tentar lhe responder, certo? Porque Tá. é o seguinte, eu sempre digo isso para os empresários também, acho que você tem que fazer os dois. Você precisamos examinar cada caso, mas na teoria você deveria fazer os dois. Quer dizer, se você é muito bom como vendas, como vendedor, mas você é muito ruim como administrador, como gestor do negócio como um todo, talvez, viu? Você não devesse parar de vender. A sua força é venda, né? Você vende muito bem, mas você tem a fragilidade que é administrar o negócio como um todo. O que vai acontecer lá na frente, que pode acontecer, é que se você vende, e você não consegue administrar a demanda que chega, você vai se perder
e pode ter um problema maior. Mas lhe respondendo, eu não pararia de vender por conta disso. Eu procuraria desenvolver essa fragilidade, resolver essa dificuldade, né? Ou seja, procuraria me desenvolver como administrador, sem prejuízo de continuar vendendo, para quando essa demanda chegar, eu conseguir lidar com ela ao mesmo tempo. Porém, sem querer escapar da sua pergunta, é que o que eu preciso ter consciência é que se eu não resolver isso aqui, há uma probabilidade alta que as vendas, quanto mais eu vender, vai ser pior para mim. Porque eu não vou conseguir atender essa demanda e eu posso. É muito comum as empresas quebrarem porque elas têm um produto muito bom. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Vendem muito bem, mas não sabem como administrar, que chega e aí elas se perdem. Vou responder de novo para não deixar nenhuma dúvida. Trabalho os dois, essa seria a minha orientação, olhando assim a curto prazo, mas não deixe de priorizar a resolução da fragilidade. Mas pode ser que a gente se depare com uma situação que seja melhor para de vender. Entendi. Tem que analisar cada situação, mas no geral... Eu não pararia. Eu gosto de usar o exemplo, Sara, que é o seguinte. Você joga basquete? Não. Não? Nenhum esporte. Não gosta de esporte? Natação, eu gosto de natação. Natação. Deixa eu ver se eu consigo dizer. Bom, natação é um bom exemplo. Imagine que você está nadando muito bem, você está se desenvolvendo cada vez mais, ou seja, você está cada vez ficando mais hábil como uma nadadora. Porém, você percebe que agora um óculos que você comprou novo, né? Aquele óculos bacana que você comprou, que você precisa para nadar, ele entra água. Toda vez que você entra na piscina, ele, depois de algum tempo, não logo que você entra na piscina, mas depois de algum tempo, 10 minutos, ele começa a entrar água. E isso lhe incomoda o tempo todo, porque você tem que você tem que parar, se movimentar, levantar a cabeça, soprar o óculos, e isso então vai lhe impedir de se desenvolver, não vai só lhe impedir de ser mais rápida, mas vai lhe impedir também de desenvolver cada vez mais sua capacidade de nadar. Já aconteceu? Vou ficar já horrível. Eu não conseguia nadar direito, realmente. Atrapalha você se desenvolver em outros pontos, né? No que você já é bom, mas você termina não conseguir desenvolver isso muito bem porque tem aquele negocinho lá que está atrapalhando. E eu gosto muito de usar do jogador de basquete. O cara não erra nenhuma cesta, mas ele machuca o pé. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver pé com o cara arremessa com a mão? Pois é, um pé machucado, ele já vai não estar tão assentado como ele deveria para poder acertar na cesta. Então ele tem que resolver a história do pé. Ele pode continuar tentando arremessar a cesta, vai acertar muitas cestas ainda, porque ele é muito bom nisso, mas ele vai errar mais por conta do pé que está atrapalhando ele. Então é melhor que ele resolva o pé. Ficou claro? Ficou sim. Legal. Então, eu queria lembrar também os empresários que estão assistindo ou escutando esse podcast, não deixar de se inscrever e dar like, tá bom, no vídeo. E também esse podcast vai estar disponível nas outras redes sociais. Um dos problemas para os empresários identificarem as fragilidades, né, enxergá-las, é que eles têm dificuldade em admitir que tem um problema, que tem uma fragilidade na empresa. Eu queria saber qual a fragilidade que você acha que os empresários têm mais dificuldade de admitir que tem. Eu diria que a mais difícil deles admitir que tem, essa é uma pergunta muito direta também, é a fragilidade da imagem, da reputação. A fragilidade da imagem é tudo aquilo que faz com que você tenha dificuldade com a sua imagem, como empresário, como pessoa, junto ao mercado. Sabe aquela pessoa que se olha assim e diz, não, com aquele fulano lá, não quero fazer negócio, não. Ou porque ele atrasa sempre as entregas para mim, ou porque ele é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, suponha. Né? Aí o Lava Jato, né? A história do Lava Jato, aí, quantos empresários deixaram de fazer negócio por conta disso. O empresário normalmente diz assim para mim, Sara, ele diz assim, do jeito que eu vou falar, diz assim, ó, você pode falar que eu tenho toda a fragilidade, mas essa eu não tenho de jeito nenhum. Ele leva muito isso para o lado pessoal, para o lado da honra. E não estamos falando apenas disso. Tem um lado pessoal também, mas tem a imagem é como a pessoa lhe percebe, não você se olhando para o espelho, não como você se percebe. Você pode se perceber como uma pessoa que atende muito bem seu cliente, mas o seu cliente pode não lhe perceber assim. E o que vale é como ele lhe vê. Acho que afere um pouco o ego também, né, do empresário. Também, assim, você admite que você tem
um problema na sua reputação, você pode pensar que você vai estar piorando sua reputação, né? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sim. Você ia falar de outra fragilidade também que você acha que... Outra é assim, o empresário muitas vezes não admite que ele tem dificuldade para vender, por falta de habilidade para vender. Ele diz assim, meu produto é maravilhoso, eu tenho o melhor produto do mundo, eu tenho aqui uma água mineral que é um relógio que é o melhor do mundo. E ele diz assim, mas eu não consigo vender. E eu sei vender. Ora, Tadeu, eu não sei vender. Então, se ele tem um produto maravilhoso, por que ele não vende? Tem algum problema, provavelmente, na venda. Então, a venda... veja, é engraçado, Sara, porque na venda, o empresário admite que a empresa tem uma dificuldade para vender. Só que ele acha que a dificuldade é Não do está nele. cliente. É do cliente. O cliente não entende que o produto dele é bom. O cliente não entende que, sabe, compra do concorrente quando o produto dele é o melhor. Há uma certa dificuldade de enxergar isso também. Então, eu queria fazer uma pergunta para dar uma ideia geral sobre essas fragilidades, assim, para você explicar um pouquinho para quem está escutando a gente o que significa cada uma delas. Você já falou um pouco sobre a fragilidade financeira, das vendas. Queria que você falasse um pouquinho sobre as que você não comentou ainda, para a gente ter uma ideia dessas 11 fragilidades no geral. Bom, vou lembrar aqui as que eu não comentei, você vai me ajudando também, viu? Tá. E eu diria para você que toda vez que me perguntam isso também é sempre uma resposta mais difícil, porque falar das 11 de uma vez só não é fácil. E tem uma sequência mesmo, que não obrigatoriamente é uma sequência de prioridade. Mas, Certo. vou colocar aqui entre aspas, não deixa de ser. Então, fragilidade número 1, a financeira. Aí tem duas dificuldades. A empresa ficar sem dinheiro e, quando a empresa tem dinheiro, a dificuldade de gerenciar adequadamente esse dinheiro. Tá? Sair daqui é você controlar bem o seu dinheiro. Segunda fragilidade da venda, ou seja, não vendo como eu gostaria, é uma questão de expectativa, eu não vendo como eu gostaria de vender. E aí, quando isso acontece, há um problema que pode ser aqui na fragilidade da venda, ou pode ser um problema em outro local. Está muito rápido? Não, tá ótimo. Fragilidade da Pra gente imagem, entender. que é essa que nós acabamos de falar, eu acho que isso ficou claro, né? Essa ficou. Né? Só para dizer que a fragilidade da imagem, muitas vezes, ela vem de uma má prestação de serviço que eu faço para o meu cliente. E aí há um boca a boca que começa a dizer que aquele restaurante que você vai, que demora muito para atender, a comida é boa, mas quando você sai, o que é que você diz? A comida é ótima, mas o atendimento, eu não sei se eu volto aqui. Isso compromete a imagem sua daquele restaurante. Fragilidade da norma, quer dizer, as empresas precisam cumprir uma série de regulamentos com a Receita Federal, com o Ministério do Trabalho, e quando uma empresa não cumpre essas normas, ela está sujeita a quê? A multas. Voltando, por exemplo, no restaurante, está sujeito até a ser fechado, porque o que está acontecendo agora com a pandemia do coronavírus? Tem uma norma que diz que as empresas precisam estar fechadas. Elas precisam estar aderentes a essa norma, senão pagam. Agora tem que ter máscara, não é isso? Você entrar Sim. E álcool gel. Se não paga uma multa. Então, é muito comum também o empresário deixar isso tudo na mão do contador e ele próprio não cuidar das normas que a empresa tem. E aí ele paga multa e só descobre. Sabe aquele pagamento do imposto de renda que você achava que estava fazendo, que o seu contador estava fazendo? Ele não estava fazendo. Ele esqueceu. Você vai descobrir isso lá na frente. Essa é outra fragilidade importante. Fragilidade do cliente, falamos já, não foi de atendimento ao cliente. A fragilidade do colaborador ou funcionário, aí tem empresários que gostam de chamar colaborador e tem empresários que gostam de chamar funcionários. Eu, particularmente, gosto mais de colaborador, porque invoca mais uma relação ali de parceria sua com quem trabalha com você. Essa fragilidade, eu diria que ela, não sei se você me perguntar isso, mas ela é a mais complexa de todas para você resolver. Porque lidar com pessoas e pessoas que trabalham para você é bem complexo. A administração, gestão de pessoas é algo bem complexo. Então, ela pode não ser a mais grave, mas ela é a mais difícil de você lidar. Ela envolve
Sara, essa fragilidade envolve tudo aquilo que tem relação com o seu colaborador. Recrutar, contratar, treinar, motivar, né? E por aí vai. Fragilidade da decisão, que você, como empresário, sabe que errar, quando você está administrando sua empresa, faz parte do jogo. Ninguém tem uma bola de cristal para enxergar o que vai acontecer no futuro. Uma empresa é algo incerto. Você cria aqui um produto novo, eu criei aqui, desenvolvi um mouse novo para vender. Eu não tenho certeza se eu vou vender isso no mercado. Então, nós, como empresários, a gente erra muito. Qual é o segredo? Acertar mais do que errar. Quando eu erro mais do que eu acerto, eu tenho uma fragilidade para decidir. Quando eu acerto mais do que eu erro, eu não tenho essa fragilidade, eu tenho ela bem pequena. Então, existem técnicas para metodologia para você melhorar a sua capacidade de decisão. Ok? Entendi. É muito comum ele decidir a curto prazo, quando ele deveria decidir a longo prazo, e por aí vai. A gestão tem a ver com duas questões. A qualidade da gestão, dificuldade de gestão, tem a ver com problemas de liderança. Liderança e gestão são duas coisas diferentes que se complementam numa pequena e média empresa. Liderança tem mais relação com a sua capacidade de fazer as pessoas lhe seguirem as suas ideias. Gandhi, por exemplo, foi um grande líder. A gente pode dizer que é também, né? Mesmo que as pessoas consomem da face da terra, a gente pode dizer que ele é ainda um grande líder. Porque ele, mesmo não sendo um gestor, ele era uma pessoa que a gente, só de ouvir ele falar, tinha uma tendência de seguir as ideias dele. Nós, como empresários, como donos de uma empresa, nós precisamos ser capazes de fazer com que as pessoas nos sigam, não só os colaboradores, mas também quem? Os clientes. Então, essa habilidade eu preciso estar dentro da fragilidade da gestão. E a gestão propriamente dita é a nossa capacidade de administrar os recursos que a empresa tem para que eu tenha cada vez mais eficiência. É juntar todas as partes. Pegue um corpo humano. Um corpo humano tem pulmão, coração, fígado, rim. O que é que eu preciso fazer como gestor do meu corpo humano? Fazer com que esses órgãos trabalhem em equilíbrio. Se o coração bate demais, por exemplo, vamos imaginar que as vendas sejam o coração da empresa. Se elas batem demais, eu posso desequilibrar outras partes do corpo. Ficou claro? A gestão tem Sim. Outra fragilidade que as empresas têm dificuldade que precisa ser resolvida é a parte de atualização tecnológica e inovação. Nós precisamos ser capazes de inovar e andar para frente sob o ponto de vista de mudança. Né? A empresa está inserida num mundo que muda toda hora. Está aí a pandemia, não está? Agora é uma prova disso, né? Que quem não está inovando vai ficar para trás. Né? Exatamente. Então, eu preciso ser capaz também de inovar e usar tecnologias que me permitam andar para frente, senão eu vou ficar para trás. Bom, outra fragilidade seria a fragilidade do evento externo, que são, como o próprio nome diz, a empresa, como ela está inserida num ambiente que é muito maior do que ela não é uma bolha, a gente está conectado com o mundo externo, né? Vendendo para cliente, contratando pessoas, não é isso? Fazendo parcerias. Às vezes vem um evento de fora que atinge a nossa empresa e atinge negativamente. Uma recessão econômica é algo que vem de fora e atinge a empresa. Uma pandemia é algo que vem de fora e aí eu preciso ser capaz de lidar com isso que vem de fora, senão eu posso desaparecer. Certo. E uma última, eu acho, não sei se falei das 11, mas você está contando. É a última agora. Seria a da interrupção. Quer dizer, podem acontecer situações na minha empresa internamente que causam uma parada no meu negócio, ou uma parada total, ou uma parada parcial. Uma falta de luz na minha empresa, dependendo do negócio que eu tiver. Imagine um hospital. Um hospital, se faltar luz, morre gente. Eu não posso deixar faltar luz. Tem que ter geradores lá, tem que ter um sistema que não me deixe faltar luz. Já numa empresa menor, se faltar luz, pode ser que o prejuízo não tenha muito grande. Mas, em resumo, algumas situações internas, não necessariamente externas. Mas a luz vem de fora, mas você deveria ter procedimentos internos para segurar a luz
se ela faltar, se aquilo for essencial para o seu negócio. Por isso que são eventos que têm mais, apesar de poder serem de fora também, eles têm relação com a parte interna da empresa. E isso causa interrupção. Quando a empresa para, o que acontece? Me responda você. A empresa quebra, né? Corre o risco de quebrar. Mas eu fiquei com uma dúvida assim, sobre essas duas últimas. No caso, uma pandemia seria também uma interrupção na empresa ou não? Ou seria só um evento externo mesmo? Lembra que você próprio me fez uma pergunta parecida com essa. As fragilidades têm uma certa interligação entre um e outro. Então, é uma pergunta muito boa. Se uma pandemia se uma pandemia, por exemplo, não vai acontecer nada disso aqui. Comigo não vai acontecer de jeito nenhum, certo? Mas se uma pandemia atinge o dono do negócio, se ele é contaminado, e a empresa depende muito dele, o que é que vai acontecer? Pode haver uma interrupção na operação da empresa. Imagina uma empresa que é o dono e mais dois, só que ele é uma pessoa que faz quase tudo. Comum num pequeno negócio, não é isso? Então, é um evento externo que me contaminou e causou uma interrupção na minha empresa. Há uma certa interligação entre uma coisa e outra. Ficou claro? Sim, sim. Ficou claro, sim. E por fim, né, acho que foi bem esclarecedor a sua explicação sobre as 11 fragilidades. E acho que os empresários devem estar bem curiosos para conhecer um pouco mais. Então, se eles tiverem alguma dúvida, eles podem acessar o conteúdo que você já vem publicando, né, para tirar as dúvidas sobre cada fragilidade, para entender um pouco mais sobre elas. Mas eu queria saber, assim, tenho certeza que depois de descobrir tanto sobre essas fragilidades, os empresários podem ter ficado um pouco receosos de como evoluir, né? Como crescer a empresa apesar dessas fragilidades. Então, eu queria saber, no final, assim, qual a sua maior dica para dar para os empresários, para eles não desanimarem, principalmente num momento como esse, né? De pandemia, que as pessoas estão mais instáveis, as empresas estão passando por uma dificuldade, né? Todo mundo está. Então, qual a sua maior dica para superar esse problema, essas fragilidades, esse momento, esse cenário atual que a gente está vivendo tão conturbado? Ok, muito bom. Veja, eu diria que, apesar desse cenário que está instalado aí, o método, ele anima, ele traz algo muito animador. E eu digo isso porque eu tenho aplicado o método e tenho visto resultados assim que realmente me surpreendem. Você tem observado isso também em algumas situações, nos surpreendem muito. O método, ele tem o seguinte pressuposto, para você que está me ouvindo, né, empresário. Ele trabalha com as forças da empresa, ao mesmo tempo em que ele procura eliminar o que a empresa tem de dificuldade. Porque toda empresa tem uma série de potencialidades, de forças, mas todas elas também têm fragilidades. Quando a gente trabalha com os dois juntos, e eu vou colocar dessa seguinte maneira, imagine que as forças estão aqui, e as fragilidades estão me puxando para baixo. As forças estão puxando a empresa para cima, querem fazer ela crescer, só que tem um negócio que me puxa aqui para baixo. Sabe? Como se essa mão me tirasse aqui para baixo. Quer dizer, eu estou vendendo cada vez mais, mas eu não atendo bem o cliente. Então, tem uma força que me traz aqui para baixo. O bom, Sara, é que quando eu resolvo essa fragilidade, essa mão solta. Eu agora não tenho mais, eu resolvi o atendimento para o cliente. A mão aqui não me segura mais, ela estava para cima. Quando eu solto, a mão faz isso. Ó. Então, a fragilidade, ela tem, eu diria que, para animar quem está me ouvindo, ou a fragilidade, ela tem esse encanto e esse potencial. Quando você tira uma trava, e às vezes é uma trava simples, você tira aquela trava, ela de repente a empresa cresce de um jeito. Tem um empresário que, tem até um depoimento de uma empresária, na verdade, que ela em 2 meses, durante a pandemia, ela cresceu 2 vezes mais. Ela dobrou de tamanho em 2 meses. Eu confesso que isso me surpreendeu. Porque eu estava conversando com ela e ela me disse assim, e foi ela que me disse, ela disse assim, eu nem sabia disso. Que eu estava falando para ela que eu ia ajudá-la a dobrar as vendas do ano, apesar da pandemia. Ela disse, não, Taderão, eu já dobrei. Depois daquela mentoria que nós fizemos, eu já dobrei. Em resumo, ela não trabalhava com delivery, ela vendia, mas tinha
uma fragilidade que era não trabalhar com delivery. Quando ela começou a trabalhar com delivery, ela fez isso. Então, é muito animador para quem está me ouvindo, e às vezes é uma coisa muito, muito simples. Porque o empresário pode pensar, meu Deus do céu, 11 fragilidades, vai dar um trabalho enorme para resolver todas elas. Não. Não é isso. Primeiro, que você tem suas forças. Segundo, é um parafuso que você aperta melhor e, de repente, a empresa começa a faturar mais, começa a entrar mais dinheiro. E aí, quando começa a entrar mais dinheiro, a vida do empresário ela vai mudando naturalmente, sabe? É muito animador o método, ele pode parecer complicado, né, ou complexo, mas não é. Ele é mais simples do que você imagina. Veja esse exemplo que eu dei do delivery. Tem Sim. coisa mais óbvia do que isso? Me fala, tem? Não, mas muitos empresários não percebem, né? Pois é. E depois que Muito, percebem como fazer o delivery, que tem que fazer o delivery, não sabem como fazer o delivery. E aí o método entra também para ajudar nesse sentido. muito bom, Tederaldo. Foi muito esclarecedor você explicar um pouco mais sobre as nossas fragilidades. Eu tenho certeza que para você, empresário, também, né? Foi muito esclarecedor. Saber que essas fragilidades, quando corrigidas, podem fazer a empresa crescer, né? Podem desenvolver a empresa e fazer ela crescer com solidez. E aí eu queria saber se existe alguma forma do empresário se desenvolver sozinho, desenvolver a empresa. Entendi. Bom, veja, eu diria que tem três maneiras, e eu diria que sim, respondendo a sua pergunta, essa é a ideia do método, para né, quem está nos ouvindo aqui, a ideia do método é que você, à medida que aplica o método, você próprio, como empresário, vai desenvolvendo a habilidade de melhorar cada vez mais na resolução das suas fragilidades e melhorar cada vez mais nas suas forças. A empresa vai ficando cada vez melhor. Essa é a ideia do método. Tem empresários que fizeram mentoria comigo, já tem 2 anos, e hoje andam por conta própria. Vez ou outra, eles me fazem uma consulta ali pelo WhatsApp, quando tem uma dificuldade maior, mas já estão crescendo aí. Um dos casos que aumentou 3 vezes de tamanho, né? Esse é o nosso recorde até agora. Espero que a gente melhore esse recorde. Nosso recorde é um empresário que já tinha um faturamento mais alto, ele triplicou de tamanho em menos de 12 meses. Esse, então, foi para nós, mesmo aqui da empresa das nossas fragilidades, foi uma surpresa muito grande. Então, ele já anda por conta própria hoje, e vez ou outra me faz uma consulta. Então, sim, é possível. Eu diria que o caminho para isso, ele pode ser um caminho gradual. Eu tenho um livro que eu recomendo que o empresário leia, para que ele conheça o método como um todo. Quando ele lê o livro, o depoimento que eu ouço dos empresários é que a mente, a cabeça abriu. Ele diz assim, meu Deus, eu não percebi que eu tinha tanta dificuldade, tanta questão para resolver como eu... Né? E que eu também tinha um potencial tão grande em alguns aspectos. Outro passo é uma mentoria, se dependendo da disposição do empresário, a mentoria aí sim, porque eu vou pegar na mão dele, vou sentar junto com ele, e vou ajudar a identificar ali, ponto a ponto, que problemas a empresa precisa resolver para ela dar um salto no crescimento. O propósito do método é um só. O propósito do método não é corrigir fragilidade. O propósito do método é fazer a empresa crescer. E não crescer de qualquer maneira, crescer mais rápido e crescer com solidez. E crescer 2, 3 vezes mais. Agora, para isso, nós vamos resolver alguns problemas que a empresa tem. Muito legal ver, né, os empresários que estão com a gente evoluindo e crescendo cada vez mais, assim, o feedback que eles têm dado é muito positivo, né? Ver que tem assim, ver o desenvolvimento deles é muito legal mesmo. Então foi isso. Foi muito bom, Tederaldo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi muito esclarecedor conhecer um pouco mais sobre as fragilidades. Então foi esse o nosso segundo episódio do podcast. Então a gente se vê no próximo, onde a gente vai falar mais sobre esse método e esclarecer também várias dúvidas que os empresários têm sobre as 11 fragilidades. Eu agradeço também, Sara, pela sua paciência e atenção aí nas perguntas. Obrigada a você, foi ótimo. Tchau. Tchau.